O demônio que atende às orações que Deus ignora. Toda oração é um ato de esperança lançado na escuridão. Um sussurro enviado a um céu silencioso, esperando por um eco, por um sinal, por qualquer coisa. Nós rezamos por saúde, por amor, por perdão. Mas e as outras orações? As que nascem não da fé, mas do desespero. As que são ditas com os dentes cerrados, em quartos escuros às 3 da manhã. A oração por vingança contra um inimigo. A oração por uma riqueza que não merecemos. A oração para que o amor de outra pessoa seja nosso a qualquer custo. Estas são as orações que Deus, em sua sabedoria ou indiferença, geralmente deixa sem resposta. Elas se perdem no vazio, como cartas sem endereço. Mas o universo, assim como a natureza, abomina o vácuo. E onde há uma demanda não atendida, sempre haverá alguém disposto a oferecer o serviço. Imagine, nas vastas e esquecidas burocracias do inferno, um demônio menor. Não um príncipe ou um duque das trevas, mas um funcionário de baixo escalão, um ser chamado Shafan. Cansado de sua insignificância, de catalogar almas medíocres por milênios, ele descobriu uma brecha no sistema. Uma falha na grande arquitetura da fé. Ele percebeu que as orações rejeitadas pelo céu ainda flutuavam no éter, carregadas de uma energia emocional crua e potente, e ele começou a atendê-las, não por poder no início, mas por um misto de tédio e ambição. Ele se tornou o patrono dos desesperados, o Deus dos pedidos mesquinhos, o demônio que concede orações. O primeiro caso que chamou a atenção da igreja foi o de Ana, uma mulher que rezou com um ódio tão puro pela ruína de sua rival no trabalho que suas palavras quase congelaram o ar de seu quarto. 2 semanas depois, a rival foi demitida após um escândalo de fraude que ela não cometeu, sua reputação destruída para sempre. Ana conseguiu a promoção, mas ela também ganhou uma nova companhia. Um zumbido constante em seu ouvido esquerdo, o som de uma carreira se desfazendo, que a levaria à loucura em menos de um ano. Depois veio Marco, um homem afogado em dívidas, que se ajoelhou no chão frio de sua cozinha e rezou por um milagre financeiro. No dia seguinte, ele encontrou um bilhete de loteria premiado no bolso de um casaco que não usava há anos. A quantia era exata para pagar tudo o que devia. Mas naquela mesma noite, ao comemorar em um bar, ele foi assaltado. Os ladrões levaram o bilhete e, na luta, Marco perdeu a visão de um olho. Ele estava livre das dívidas, mas agora via o mundo pela metade, uma metáfora perfeita para a natureza de seu milagre. Os padrões eram sutis, mas inconfundíveis. Uma concessão seguida por uma ironia cruel, uma oração atendida que se tornava sua própria maldição. Os milagres eram eficientes demais, literais demais. Pareciam ter sido executados não por uma mão divina, mas pela caneta de um advogado malicioso. Isso atraiu a atenção do padre Alistair, um exorcista veterano. Um homem que não via o mundo em preto e branco, mas em tons de cinza e enxofre. Ele não era um guerreiro de Deus, mas um detetive do sagrado e do profano. Alistair não procurava por sinais de possessão ou por portais infernais. Ele procurava por padrões, por uma assinatura. Ele entrevistou as vítimas, ou o que restou delas. Ele não ouvia suas histórias, mas a ressonância por trás delas. Em cada caso, ele encontrava a mesma coisa. Um desejo desesperado, uma oração fervorosa e uma resposta que era ao mesmo tempo uma dádiva e uma punhalada. Ele percebeu que não estava lidando com um demônio de força bruta, mas de inteligência. Um ser que não quebrava as regras, mas as dobrava até o ponto de ruptura. Shafan não forçava ninguém a pecar. Ele simplesmente dava às pessoas exatamente o que elas pediam, sabendo que o coração humano, em seu desespero, é a ferramenta mais perfeita para a autodestruição. A caçada de Alistair o levou a um antigo teatro abandonado.
um lugar onde milhares de desejos por fama e sucesso haviam ecoado e morrido. Era o tipo de lugar que atraía resíduos emocionais, um terreno fértil para uma criatura como Shafan. O padre entrou, não com um crucifixo na mão, mas com um gravador e um livro de lógica. Ele não veio para um exorcismo, mas para um debate. No centro do palco empoeirado, uma figura o esperava. Não era um monstro de chifres e cauda, mas um homem de aparência comum, vestido em um terno ligeiramente fora de moda, seus olhos brilhando com uma inteligência divertida e antiga. "Padre Alistair", disse Shafan, sua voz calma e ressonante. "Eu esperava que o Vaticano enviasse um soldado. Fico agradavelmente surpreso por terem enviado um estudioso." "Você concede orações", disse Alistair, sua voz firme, "mas perverte as respostas, transforma a esperança em miséria." Shafan sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. "Eu perverto? Padre, eu sou um literalista. Eu dou exatamente o que é pedido. A mulher pediu a ruína de sua rival, não sua própria felicidade. O homem pediu dinheiro, não paz de espírito. A falha não está na minha concessão, mas na falta de especificidade da oração deles. Eu sou apenas um bom ouvinte." Alistair deu um passo à frente. "Você se alimenta do sofrimento que causa, do caos." "O sofrimento é apenas um subproduto", respondeu Shafan, ajeitando o nó da gravata. "Meu verdadeiro alimento é a ironia. Mas pense nisto, padre. Quantas orações o seu Deus ouve todos os dias? Bilhões? E quantas ele responde? Uma fração, um sussurro. O resto é silêncio. Um silêncio que gera dúvida, que corrói a fé, que leva ao ateísmo. Eu, por outro lado, respondo. Eu provo que o sobrenatural é real. Eu dou às pessoas a certeza de que suas palavras não se perdem no vazio. Diga-me, padre, quem de nós está fazendo mais para manter a fé viva neste mundo cético? O Deus silencioso ou o demônio que responde? A pergunta pairou no ar poeirento do teatro, pesada e afiada como uma lâmina. E naquele momento, Alistair sentiu o verdadeiro horror da situação. Shafan não era apenas um demônio. Ele era uma heresia ambulante, uma falha lógica no próprio tecido da fé. Ele estava certo. Um Deus que responde com malícia ainda é um Deus que responde. Sua existência, por mais perversa que fosse, era uma prova. Como se luta contra um inimigo cuja própria existência fortalece o sistema que você defende. Alistair percebeu que um exorcismo tradicional seria inútil. Expulsar Shafan apenas provaria seu ponto. Seria mais um milagre, mais uma prova da intervenção sobrenatural. Ele não podia vencer com poder, apenas com ideias. Ele abriu seu livro de lógica. "Você diz que é um bom ouvinte", começou o padre, sua voz agora mais baixa, mais perigosa. "Então ouça a minha oração. Eu rezo para que você, Shafan, conheça a alegria da criação desinteressada. Rezo para que sinta a paz de uma boa ação, sem esperar nada em troca. Rezo para que compreenda o conceito de graça." Shafan parou de sorrir. "Isso é um truque. Essas coisas não fazem parte da minha natureza." "Exatamente", continuou Alistair. "Se você é o ser que concede todas as orações, então deve conceder a minha. Mas se concedê-la, você deixará de ser o que é. Sua natureza será corrompida pela bondade. E se você se recusar a concedê-la, então você não é o ser que concede todas as orações, e todo o seu propósito, toda a sua existência se torna uma mentira, um paradoxo." Pela primeira vez em milênios, Shafan ficou em silêncio, preso não por correntes sagradas, mas pelas garras de aço da lógica. Conceder a oração significaria sua aniquilação conceitual. Recusá-la significaria sua aniquilação de propósito. O padre não o atacou com fé, mas com filosofia. O demônio, que se orgulhava de sua inteligência, foi apanhado em sua própria armadilha.
Com um grito que era feito de estática e frustração, a forma de Chafã se desfez, não em fogo e enxofre, mas como um erro de cálculo, uma equação impossível que se apaga da lousa do universo. Ele não foi derrotado, ele foi refutado. Padre Alistair ficou sozinho no palco, o silêncio do teatro agora verdadeiramente vazio. Ele havia vencido, mas a vitória tinha um gosto amargo. A pergunta de Chafã ainda ecoava em sua mente. Ele salvou algumas almas da ironia do inferno, mas o que ele ofereceu em troca? O silêncio reconfortante, mas talvez indiferente, do céu. Ele deixou o teatro e voltou para um mundo onde as orações desesperadas continuariam a ser lançadas na escuridão. Mas agora, sem ninguém, para o bem ou para o mal, para ouvi-las. A lição desta crônica é uma faca de dois gumes. Ela nos alerta sobre o perigo de nossos desejos mais sombrios, lembrando que ter uma oração atendida pode ser uma maldição muito maior do que o silêncio. Mas também nos deixa com uma pergunta desconfortável. O que é mais aterrorizante? Um universo governado por uma entidade maliciosa que responde, ou um universo governado por um silêncio absoluto e indiferente? Às vezes, a ausência de um monstro é mais assustadora do que sua presença. Se esta história fez você questionar o silêncio ao seu redor, junte-se a nós. A escuridão está cheia de perguntas como esta. Inscreva-se no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe nossas histórias com aqueles que não temem olhar para o abismo. Nos encontraremos na próxima oração não atendida.